Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, estamos na 30ª semana do Tempo Comum e escutaremos e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, essa parábola da semente de mostarda, muito famosa, e também do fermento. E todas elas estão relacionadas com aquilo que Jesus chama de reino de Deus. Esse termo reino de Deus, principalmente nos evangelhos sinóticos, eles têm um significado, uma abrangência muito grande. Muitas vezes, alguns vieses, deram a ele talvez uma realidade um pouco mais ligado a uma realidade política, uma realidade talvez mais imanente no nosso horizonte. Mas se pegarmos a questão talvez do sentido mais original, o reino de Deus, claro, é todo o objetivo. Jesus já começa nos evangelhos sinóticos dizendo que ele veio anunciar o reino. O reino, ele é uma síntese de tudo aquilo que Jesus veio realizar. Jesus, através dos seus atos, das suas palavras, de tudo aquilo que ele manifestou no seu ministério público e, em última instância, do seu mistério pascal, ele veio inaugurar o reino. Então, o reino é toda essa proposta de salvação que ele veio inaugurar, que ele veio expressar, que ele veio revelar através da sua vida, da sua encarnação, enfim. Então, o reino de Deus ele tem uma compreensão muito grande. Então, ele toca diversos aspectos da vida de Cristo e, consequentemente, da vida cristã, da vida de fé, da fé cristã. Mas só que se nós quisermos interpretar o reino de Deus de uma maneira talvez mais acessível, o reino de Deus, ele, de uma maneira talvez mais original, mais do que realidades, do que fenômenos, o reino de Deus ele é uma pessoa, que é o próprio Cristo, que é a realidade de Cristo na Terra, que agora está em responsabilidade da Igreja e da vida de cada batizado. É só lembrarmos que o cristão é um outro Cristo. Nós somos chamados a expressar, de manifestar essa vida de Cristo na nossa vida. É aquilo que São Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então essa realidade, então o reino de Deus ele pode ter essas implicações todas que eu coloquei aqui, mas em última instância, se tratando de uma reflexão pessoal, o reino de Deus ele é uma pessoa, é o próprio Cristo que está vivo em meio a nós e que quer se utilizar, que se manifesta, que nos alcança em nossa vida e que se expressa também, que se expressa através da nossa vida. Sendo assim, quando a gente olha essa passagem, tanto a imagem da semente de mostarda como no fermento, percebe que uma realidade comum que essas duas imagens trazem é que são realidades pequenas. A semente de mostarda comercializada é a menor semente e o fermento, dentro de uma receita, é aquele que tem a menor porção. Contudo, ambos, apesar de pequenos, têm um potencial de grandeza. A semente ela se torna uma árvore frondosa e
o fermento ele é responsável da massa, fazer a massa crescer. O que isso quer dizer? Que apesar da nossa miséria, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas contrariedades, quando de fato acolhemos a graça de Deus, né, na nossa simplicidade, essa graça tem um potencial de crescimento, pode se manifestar. Num outro aspecto, apesar de estarmos no meio de uma sociedade tão diversa, tão ampla, tão grande, mas a nossa mísera e simples vida, vivida com atitudes de forma dos nossos relacionamentos, nós podemos fermentar isso. Temos um potencial de graça, de manifestação. Temos um potencial epifânico. O que é isso, né? Um potencial de manifestação dessa graça. É isso, queridos irmãos, amadas irmãs. Hoje o Senhor quer nos fazer compreender que, seja qual for a realidade que a gente está vivendo, seja qual for o ambiente que nós estamos inseridos, se acolhemos essa graça em nós e expressamos nas coisas mais simples, nas atitudes mais discretas, nas realidades mais rotineiras e talvez insignificantes, essas são situações onde a presença de Deus pode acontecer e se manifestar, né? Pode ser uma realidade pontual, mas que pode se tornar abrangente, pode abranger graças ao poder, graças à misericórdia, graças ao próprio Deus, que age em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.